Naquele dia, Florence Scovel Shinn, com um copo d'água benta em suas mãos, proferiu palavras que ecoariam para sempre nos corações de seus devotos. Palavras que desafiavam a lógica comum, que abriam as portas para um mundo de possibilidades infinitas. Ela disse, com uma voz carregada de convicção: este copo, este simples copo, contém mais poder de manifestação do que 1000 orações vazias. Era 1925, um ano de grandes transformações. Um pequeno grupo de buscadores, de almas sedentas por conhecimento, se reunia em sua sala e Florence, com a sabedoria que a caracterizava, estava prestes a revelar um ritual, uma prática sagrada que ela havia guardado as 7 chaves por mais de uma década. Por que tanto tempo em segredo? Porque esse ritual era controverso, ousado. Ele desafiava tudo o que se ensinava sobre espiritualidade naquela época. Alguns poderiam taxá-lo de feitiçaria, algo profano. Outros, de mera superstição. Um ato de desespero. Mas Florence sabia, em seu íntimo, que era ciência. Ciência espiritual. E os resultados, os frutos colhidos, falavam por si. A própria Florence, em meio a um turbilhão de provações, descobriu esse ritual em circunstâncias inacreditáveis. Ela estava enfrentando um período de grande aperto financeiro. As consultas haviam minguado. Seus livros, que antes faziam sucesso, já não vendiam como antes. Ela precisava, urgentemente, encontrar uma solução, uma luz no fim do túnel. Foi durante uma meditação profunda, em um momento de entrega e conexão com o divino, que a ideia, a resposta, surgiu. Florence estava sentada em silêncio, buscando orientação da divindade suprema. De repente, como um raio de luz em meio à escuridão, a imagem de um copo d'água surgiu em sua mente. Ela sentiu, com toda a força de sua alma, que era um sinal, que a água benta era a chave. A peça que faltava em seus ensinamentos. Nos dias que se seguiram, Florence, incansável, experimentou diferentes formas de usar a água em seus rituais. Testou horários, palavras, orações, diferentes quantidades de água. Anotava tudo, cada detalhe, em um caderno. Um diário secreto, que mantinha escondido de todos. Após 3 meses de experimentos, de tentativas e erros, ela finalmente chegou à fórmula perfeita. A fórmula que estou prestes a revelar agora. Uma fórmula que ela guardou em segredo por mais de 10 anos, antes de compartilhar com seu círculo mais íntimo, seus mais fiéis devotos. Mas, antes de te ensinar o ritual, é crucial, essencial, que você entenda por que a água benta é tão poderosa para a manifestação. E isso, meus amigos, não é misticismo vazio, não é crendice popular. Existe uma razão profunda que transcende a nossa compreensão. A água é o elemento mais receptivo da natureza. Ela absorve energia, como uma esponja. Ela carrega informação, como um rio caudaloso. Ela responde à intenção, como um espelho, reflete a luz. Florence descobriu isso muito antes dos experimentos modernos com água. Ela percebeu, com sua intuição aguçada, que a água tratada com palavras de amor, com carinho, cristalizava de forma diferente da água tratada com palavras de ódio, com rancor. Seu corpo, acredite ou não, é 70% água. Quando você bebe água carregada com a intenção de fartura, de bênçãos sem fim, essa intenção se espalha por cada célula do seu ser. Você, literalmente, se torna fartura, abundância. Isso não é metáfora.
Não é figura de linguagem. É transformação. Transformação física e espiritual. Florence explicava que o ritual do copo d'água benta funcionava em 3 níveis. No nível físico, a água carregava a vibração da oração para dentro do corpo, como um remédio que cura de dentro para fora. No nível mental, o ato de preparar o ritual, de se concentrar naquilo que se deseja, focava a mente na intenção desejada. No nível espiritual, a água servia como uma ponte, uma ligação entre o mundo visível e o mundo invisível. Ela dizia, com a sabedoria que lhe era peculiar, que a água é o sangue da terra. Assim como o sangue carrega nutrientes para cada parte do corpo, a água carrega a intenção, a energia para cada parte da criação. Quando você programa a água com uma oração de prosperidade, você está enviando uma mensagem, um pedido para o próprio tecido do universo. Agora, sem mais delongas, vou revelar o ritual, exatamente como Florence ensinava, passo a passo, sem esconder nada, para que você possa experimentar o poder transformador da água benta em sua vida. Primeiro, você precisa escolher o copo certo. Florence era muito específica sobre isso. O copo deveria ser de vidro, transparente. Não, de plástico. Não, de cerâmica opaca. Vidro transparente. Por quê? Porque o vidro permite que a luz divina, passe. E a luz, meus amigos, carrega a intenção de forma mais pura. Se possível, o copo deveria ser usado exclusivamente, unicamente, para o ritual. Não um copo qualquer da cozinha, que você usa para outras coisas. Um copo dedicado, sagrado. Florence dizia, com sua voz calma e serena, que objetos absorvem a energia do uso. Um copo usado apenas para manifestação, para atrair fartura, se torna cada vez mais poderoso com o tempo. Segundo, a água benta. Florence preferia a água de fonte natural, água pura e cristalina, mas reconhecia, com sua compreensão, que nem todos tinham acesso a isso. Água filtrada, de boa qualidade, servia bem. O importante, o fundamental, era que a água estivesse limpa e fresca. Ela nunca usava a água da torneira direto, que carregava o estresse do tratamento químico. Se você só tiver água da torneira, Florence ensinava um truque, um segredinho. Deixe a água descansar em um recipiente aberto, por algumas horas antes de usar. Isso permite que parte da energia pesada se dissipe. Melhor ainda mais eficaz. Se você deixar ao sol da manhã, por 30 minutos, o sol, com sua energia vital, purifica e energiza a água. Terceiro, o momento, a hora certa. Florence fazia o ritual sempre no mesmo horário, com disciplina e devoção. Ela preferia a primeira hora da manhã, antes de qualquer outra atividade. A mente está mais limpa nesse momento. As preocupações do dia ainda não tomaram conta. A conexão com o infinito, com o divino, é mais clara, mais forte. Se amanhã não for possível, a noite antes de dormir também funciona. Nesse caso, você bebe a água e vai direto para a cama. A intenção. O seu pedido trabalha no subconsciente durante toda a noite, como uma semente que germina em solo fértil. Florence alertava, com seriedade, para evitar fazer o ritual quando estivesse com raiva, com medo intenso ou preocupação. Essas emoções, essas vibrações negativas, contaminariam a água. Se você não estiver em estado emocional minimamente equilibrado, melhor esperar, adiar o ritual para um momento mais oportuno. Quarto,
a preparação do ambiente. Isso era muito importante para Florence. Ela recomendava um momento de silêncio, de introspecção, antes do ritual. Nada de televisão ligada, rádio tocando, pessoas conversando ao redor. Silêncio absoluto, mesmo que fosse por apenas 2 minutos. Se você quiser, se sentir à vontade, pode acender uma vela. Florence gostava de velas brancas ou douradas para rituais de prosperidade, de fartura. Mas isso é opcional. Um mero detalhe. O essencial. O indispensável. É o silêncio e a intenção focada. Agora, meus amigos, vem o coração do ritual. A parte que Florence considerava a mais importante. Você segura o copo d'água com as 2 mãos, palmas envolvendo o vidro. Florence explicava, com sua voz suave e melodiosa, que as palmas das mãos são pontos de energia. Ao envolver o copo, você está transferindo sua energia vital para a água, como um presente, uma oferenda. Então, você olha para a água. Não apenas olha. Você foca, você se conecta. Florence dizia para imaginar que a água é uma porta, um portal, uma conexão direta com o campo de todas as possibilidades, com a fonte da criação. Com os olhos fixos na água, você pronuncia sua oração. Não qualquer oração. Uma oração específica de prosperidade, de fartura. Florence tinha várias orações preferidas para esse ritual. Uma delas era: eu decreto, com toda a força da minha fé, que a fartura, as bênçãos sem fim, fluem para minha vida agora. Esta água benta, carrega minha intenção. Ao bebê-la, eu me torno um com a prosperidade. Está feito. Amém. Outra oração poderosa era: divindade suprema, eu abro minha vida para receber, para acolher todas as bênçãos que me são destinadas. Esta água é o veículo da minha manifestação. Cada gole é um passo mais perto da fartura. Assim seja. Florence também usava: a provisão divina está presente. Agora. Esta água carrega a vibração da riqueza, da abundância. Ao bebê-la, eu ativo todos os canais de prosperidade. Obrigada. Infinitamente grata. O importante, o crucial, é que a oração seja pronunciada em voz alta, não apenas pensada. A voz carrega a vibração. A vibração impregna essa água. Florence insistia, com veemência, nisso. Você pode sussurrar se precisar de privacidade, mas a voz precisa sair, precisa ecoar no universo. Enquanto pronuncia a oração, Florence recomendava visualizar a água brilhando. Imagine uma luz dourada, intensa, emanando do líquido. Essa visualização ajuda a programar a água com maior intensidade, a selar o seu pedido com o poder da sua mente. Após proferir a oração, você faz uma pausa. Alguns segundos de silêncio. Florence Scovel Shinn dizia que esse momento é quando a água benta realmente absorve a intenção. Não se apresse. Deixe a programação acontecer. Então, você bebe. Mas não de qualquer jeito. Florence ensinava a beber em goles conscientes. Não virar o copo de uma vez. Cada gole é uma oportunidade de reforçar a intenção. No primeiro gole, você pensa: eu recebo bênçãos sem fim. No segundo gole, eu aceito fartura. No terceiro gole, eu sou digno de prosperidade. E assim por diante, até terminar a água benta. Florence contava que algumas de suas devotas sentiam um calor se espalhando pelo corpo enquanto bebiam. Outras sentiam uma leveza. Outras ainda sentiam uma emoção de alegria surgindo do nada. Esses são sinais de que a prática está funcionando, de que a água benta está fazendo seu trabalho.
Mas mesmo que você não sinta nada no início, Florence garantia que o efeito estava acontecendo. Nem todo mundo é sensível o suficiente para perceber as mudanças sutis de energia. O importante é confiar no processo e continuar praticando com fé. Uma seguidora de Florence, chamada Beatriz, fez a prática todos os dias durante 40 dias. Nos primeiros 20 dias, ela não sentiu nada de especial, nenhuma sensação diferente, nenhum resultado visível. Ela quase desistiu. Mas Florence tinha pedido para ela confiar. Então, Beatriz continuou. No 23º dia, algo mudou. Beatriz acordou com uma clareza mental que não tinha há anos. Ideias começaram a surgir. Soluções para problemas antigos apareceram de repente. Era como se uma névoa tivesse se dissipado da sua mente. No 30º dia, Beatriz recebeu uma ligação. Um antigo contato de trabalho tinha uma oportunidade perfeita para ela. O salário era o dobro do que ela ganhava. E o trabalho era exatamente o que ela amava fazer. No 40º dia, Beatriz já estava no novo emprego. Suas finanças tinham se transformado completamente. E tudo começou com um copo de água benta. Florence explicava que os 40 dias não eram arbitrários. Em muitas tradições espirituais, 40 é o número da transformação completa. Jesus jejuou 40 dias. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai. Há algo sobre esse número que marca uma passagem profunda. Mas Florence também dizia que resultados podiam vir antes. Cada pessoa é diferente. Algumas manifestam em dias, outras em semanas. O importante é a consistência. Fazer a prática todo dia, sem pular, até ver os resultados. Havia uma variação da prática que Florence usava para situações urgentes. Ela chamava de prática do copo triplo. Nessa versão, você prepara 3 copos de água benta. Cada um recebe uma oração diferente. O primeiro copo recebe a oração de abertura. Eu me abro para receber a provisão que preciso, agora. O segundo copo recebe a oração de ação. A divindade suprema age em meu favor neste momento. O terceiro copo recebe a oração de gratidão. Eu agradeço pela solução que já está a caminho. Você bebe os 3 copos em sequência. Abertura, ação, gratidão. Florence dizia que essa combinação era especialmente poderosa para emergências financeiras. Quando a conta está vencendo e você não sabe de onde o dinheiro vai vir, uma devota chamada Fernanda usou a prática do copo triplo quando recebeu um aviso de despejo. Ela tinha 1 semana para pagar 3 meses de aluguel atrasado. Não tinha o dinheiro, não sabia o que fazer. Fernanda fez a prática do copo triplo todas as manhãs dessa semana. No 3º dia, um pacote chegou pelo correio. Era de uma tia que ela não via há anos. Dentro do pacote, além de uma carta, havia um cheque. A tia tinha vendido uma propriedade da família e decidiu dividir entre os sobrinhos. O valor do cheque era exatamente o que Fernanda precisava para o aluguel. Mais um pouco extra. Coincidência? Florence diria que não. A prática tinha aberto um canal. A divindade suprema encontrou uma forma de fazer a provisão chegar. Outra história impressionante era de um homem chamado Ricardo. Ele não era um seguidor regular de Florence. Tinha ouvido falar da prática através de uma amiga. Ricardo estava tentando abrir seu próprio negócio. Mas nenhum banco aprovava seu empréstimo. Todas as portas pareciam fechadas. Ricardo começou a prática do copo de água benta sem muita expectativa. Fazia mais por desespero do que por fé. Mas ele era disciplinado. Todo dia, às 6 da manhã, ele sentava em silêncio com seu copo de água benta e proferia a oração. Eu abro minha vida para a provisão perfeita.
Os caminhos se revelam. Agora, no 12º dia, Ricardo recebeu uma ligação de um primo distante. Esse primo tinha vendido uma empresa e estava procurando onde investir o dinheiro. Perguntou se Ricardo ainda tinha aquele projeto de negócio. Ricardo ficou em choque. Ele nunca tinha contado para esse primo sobre seu sonho. O primo se tornou sócio investidor. O negócio abriu em 3 meses. Hoje, Ricardo é um empresário bem-sucedido e ele continua fazendo a prática do copo de água benta todos os dias. Diz que nunca mais vai parar. Florence amava histórias como essa. Ela dizia que a divindade suprema tem milhões de formas de entregar a provisão. Nós achamos que sabemos como o dinheiro deve chegar. Mas a divindade suprema é muito mais criativa do que nossa mente limitada. A prática abre o canal. A forma da entrega é com o infinito. Existe outro aspecto da prática que Florence considerava essencial, mas que muitos a ignoram. É sobre o que fazer depois de beber a água benta. Florence ensinava que os minutos imediatamente após a prática são sagrados. Você não deve pular para atividades estressantes. Não deve ligar a televisão cheia de notícias negativas. Não deve começar a pensar nos problemas do dia. Os primeiros 10 minutos após beber a água benta devem ser de quietude. Se possível, fique sentado em silêncio, ou faça uma caminhada tranquila, ou simplesmente respire profundamente. Esse tempo permite que a intenção se assente no corpo e na mente. Florence comparava a uma semente recém-plantada. Você não planta uma semente e imediatamente começa a pisar na terra. Você deixa em paz. Deixa a natureza fazer o trabalho. O mesmo vale para a prática. A intenção foi plantada. Agora deixe germinar. Outra recomendação importante era sobre não falar da prática para qualquer pessoa. Florence era enfática sobre isso. Não conte para todo mundo ouvir o que você está fazendo. Não fique postando nas redes sociais. Não discuta com céticos que vão tentar te convencer de que é besteira. A energia da manifestação é delicada nos estágios iniciais. Quando você compartilha demais, você dispersa essa energia. Quando você enfrenta ceticismo, você planta dúvidas. Guarde a prática como algo sagrado entre você e a divindade suprema. Deixe os resultados falarem quando chegarem. Florence também alertava sobre a importância da água benta ser completamente bebida. Não deixe sobrar no copo. Cada gota carrega parte da intenção. Desperdiçar água é desperdiçar parte da manifestação. Se por algum motivo você não conseguir terminar, Florence Scovel Shinn recomendava usar a água benta restante para regar uma planta. Assim, a intenção não é perdida. Ela se transforma em vida de outra forma. Mas o ideal é sempre beber tudo. Há uma variação noturna da prática, que Florence ensinava para aqueles que tinham dificuldade de manter a prática matinal. Nessa versão, você prepara o copo com água benta antes de dormir. Pronuncia a oração. Mas em vez de beber, você deixa o copo ao lado da cama durante a noite. Durante o sono, a água benta continua absorvendo energia. O subconsciente, que está mais ativo durante o sono, também trabalha na intenção. Ao acordar, a primeira coisa que você faz é beber a água. Florence dizia que essa versão noturna era especialmente poderosa para quem tinha muitos bloqueios subconscientes em relação a dinheiro. O sono permite acesso a camadas mais profundas da mente. A água benta programada trabalha nesses níveis enquanto você descansa. Agora vou compartilhar algo que Florence só revelava para seus devotos mais avançados. Um potencializador da prática, que multiplicava seus efeitos. Ela chamava de água da lua. Uma vez por mês, na noite de lua cheia,
Florence colocava um recipiente com água sob a luz da lua. Deixava a noite inteira, das 9 da noite até as 6 da manhã. Essa água absorvia a energia lunar. Ela então usava essa água da lua para a prática durante todo o mês seguinte. Florence explicava que a lua cheia é o momento de máxima potência. A água carregada nessa noite traz esse poder para cada prática subsequente. Você pode fazer isso facilmente. Na próxima lua cheia, coloque um jarro de vidro com água em um lugar onde a luz da lua chegue. Pode ser no quintal, na varanda, ou mesmo dentro de casa perto de uma janela. Na manhã seguinte, guarde essa água em um recipiente fechado. Use aos poucos para suas práticas diárias. Florence contava que uma de suas seguidoras, uma mulher chamada Beatriz, usava a água da lua há 3 anos consecutivos. Nesse período, Beatriz saiu de uma situação de quase pobreza para uma vida de completo conforto financeiro. Ela atribuía grande parte dessa transformação ao poder da água carregada pela lua. Outra técnica avançada era o que Florence chamava de água escrita. Nessa variação, antes de pronunciar a oração, você escrevia sua intenção em um papel. Podia ser algo específico, como eu recebo 10 mil reais até o final do mês. Ou algo mais aberto, como bênçãos sem fim fluem para mim. Esse papel era colocado debaixo do copo durante a prática. Florence explicava que a palavra escrita tem um tipo diferente de poder. Ao combinar palavra escrita, palavra falada e água benta, você estava acionando 3 forças de manifestação simultaneamente. Depois de beber a água, o papel devia ser guardado em um lugar especial, não jogado fora. Florence recomendava criar uma caixa de manifestação onde todos esses papéis eram arquivados. Muitas seguidoras relatavam que, ao revisitar a caixa meses depois, descobriam que quase tudo que tinham escrito havia se manifestado de alguma forma. Florence também ensinava que a água benta podia ser carregada coletivamente. Se você tem família ou amigos que compartilham dos mesmos objetivos de fartura, podem fazer a prática juntos. Cada pessoa segura o copo e pronuncia a oração. A energia combinada é muito maior que a individual. Ela via isso acontecer em seus grupos de estudo. Quando 10 ou 20 pessoas faziam a prática juntas, os resultados eram extraordinários. Florence acreditava que isso acontecia porque as intenções alinhadas criavam um campo de manifestação coletivo. Cada pessoa se beneficiava não apenas da própria intenção, mas da intenção de todos. Há um aspecto da prática que Florence raramente mencionava, mas que era extremamente poderoso. Ela chamava de água da gratidão antecipada. Nessa variação, antes de beber a água benta, você agradece como se a manifestação já tivesse acontecido. Não agradece pedindo. Agradece celebrando. A diferença é sutil, mas poderosa. Em vez de dizer, obrigado pelo dinheiro que está vindo, você diz, obrigado pelo dinheiro que chegou. Em vez de, agradeço pela fartura futura, você diz, agradeço pela fartura presente. O tempo verbal muda tudo. Florence explicava que a divindade suprema não distingue entre passado, presente e futuro, da mesma forma que nós. Quando você agradece como se já tivesse recebido, você se coloca vibracionalmente no estado de quem já possui. E a divindade suprema responde à vibração, não à cronologia. Uma seguidora chamada Camila usava essa técnica com resultados impressionantes, toda manhã. Ela segurava seu copo de água benta e dizia, obrigada, Pai, pelos 5 mil reais que recebi essa semana. Ela repetia isso por semanas, mesmo quando não havia sinal de dinheiro.
No 27º dia, Camila recebeu uma carta de um advogado. Uma tia distante tinha falecido e deixado uma pequena herança. O valor? Pouco mais de R$ 5.000. Exatamente o que ela agradecia todos os dias. Florence documentou dezenas de casos similares. A gratidão antecipada parecia acelerar drasticamente o processo de manifestação. Ela teoriza que isso acontecia porque a gratidão elimina a dúvida. Quando você agradece de coração, você não está mais questionando se vai acontecer. Você está vivendo como se já tivesse acontecido. Outro ensinamento secreto de Florence era sobre a temperatura da água benta. Ela descobriu que água em temperatura ambiente funcionava melhor do que água gelada ou quente. A água muito fria estava muito densa energeticamente. A água quente estava muito agitada. A água em temperatura ambiente estava em equilíbrio perfeito, receptiva, calma, pronta para absorver intenção. Se você costuma beber água gelada, Florence recomendava deixar o copo fora da geladeira por pelo menos 15 minutos antes da prática. Esse tempo permite que a água encontre seu equilíbrio, que esteja aberta para receber a programação. Você acabou de receber uma prática que Florence Scovel Shinn guardou por mais de uma década antes de revelar. Uma prática que foi considerada proibida porque desafiava o pensamento convencional sobre fartura. Uma prática que usa o elemento mais receptivo da natureza para carregar suas intenções diretamente para cada célula do seu corpo. A água benta, o copo de vidro, a oração pronunciada em voz alta, os goles conscientes, o silêncio depois. Cada elemento tem um propósito. Cada passo tem uma razão. Florence dedicou anos desenvolvendo e refinando essa prática. Ela testou com centenas de devotos. Viu resultados que desafiavam a lógica. E agora, através deste canal, esse conhecimento chega até você. Muitas pessoas me perguntam por que essa prática funciona. Do ponto de vista espiritual, Florence explicava que a água é o elemento mais próximo da substância primordial. A divindade suprema foi criada a partir de águas cósmicas em muitas tradições. A água carrega a memória da criação. Quando você programa a água benta com intenção, você está falando a língua mais antiga que existe. Do ponto de vista prático, essa prática funciona porque transforma você. Toda manhã, você começa o dia focado nas bênçãos sem fim. Toda manhã, você reafirma sua intenção, com fé. Toda manhã, você age como se a fartura já fosse sua. Esse estado mental muda suas decisões, muda suas ações, muda a energia que você emana. É como um raio de sol que ilumina tudo ao seu redor. Florence Scovel Shinn dizia que a manifestação é um processo de alinhamento. Você não atrai o que quer. Você atrai o que você é. A prática da água benta te transforma em alguém próspero por dentro. E o externo sempre reflete o interno, como um espelho da alma. Há uma última técnica que Florence ensinava para potencializar ainda mais essa prática. Ela chamava de ancoragem da fartura. Depois de beber a água benta, você coloca a mão direita sobre o coração, fecha os olhos e sente gratidão profunda por 5 respirações completas. Sinta a presença divina te abençoando. Essa ancoragem conecta a experiência da prática ao corpo físico. Cada vez que você coloca a mão no coração durante o dia, inconscientemente, você reativa a sensação de fartura. Você cria um gatilho, um lembrete constante de que a prosperidade já está presente. É um elo inquebrável com a fonte da bênção. Poucos canais revelam as práticas originais de Florence. A maioria repete apenas as orações mais conhecidas.
sem entrar na profundidade das práticas que ela realmente ensinava para seus círculos mais íntimos, para aqueles que buscavam a verdade em sua essência. Se essa sabedoria tocou você, se você sentiu que aqui tem algo verdadeiro e poderoso, você pode demonstrar isso agora. O valeu demais ali embaixo é mais do que apoio ao canal. É você colocando em prática o princípio da circulação que Florence tanto ensinava. Quando você permite que recursos fluam, você abre espaço para receber. Quando você aperta e segura, você bloqueia o canal. O ato de contribuir com alegria é, em si, uma prática de fartura. Você está dizendo à divindade suprema: eu confio no fluxo. Eu sei que o que sai volta multiplicado. Florence ficaria feliz em ver sua sabedoria circulando assim. Cada contribuição permite que mais pessoas acessem esses ensinamentos. Você não está apenas apoiando um canal. Você está sendo parte de um movimento de resgate da verdadeira lei da atração, da verdadeira fé. Agora quero que você faça algo. Pense na prática que acabei de ensinar. Você consegue se comprometer a fazê-la por pelo menos 21 dias. Esse é o mínimo para começar a ver resultados consistentes. Uma transformação genuína. Comente aqui embaixo quantos dias você vai se comprometer. Pode ser 21, pode ser 30, pode ser os 40 dias completos que Florence recomendava para a transformação profunda. Escreva o número. Esse comentário é seu compromisso público. E compromissos públicos têm mais poder do que intenções guardadas em silêncio. Eu vou voltar aos comentários periodicamente para ver como vocês estão progredindo. Se você quiser, pode voltar aqui depois de completar seu ciclo e contar os resultados. Esses depoimentos ajudam outras pessoas a acreditarem no processo, a abrirem seus corações para a fé. Se você ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se agora e ative o sininho. Em dezembro, vou trazer mais práticas que Florence ensinou para seus devotos mais próximos. Práticas com velas, práticas com espelhos, práticas com escrita, cada um com seu propósito específico e seu poder único. Florence Scovel Shinn deixou um legado de transformação. Milhares de vidas foram mudadas pelos seus ensinamentos. E através deste canal, esse legado continua, vivo, continua transformando. A sua vida pode ser a próxima. Prepare seu copo de vidro. Escolha sua água benta. Encontre seu momento de silêncio. E comece amanhã. Ou melhor, comece hoje. A procrastinação é a maior inimiga da manifestação, da realização dos seus sonhos. Florence dizia que a divindade suprema responde à ação, não à intenção guardada. Intenção mais ação, igual manifestação. Você já tem a intenção. Agora só falta a ação. Levante-se e faça acontecer. Que a água carregue suas intenções mais profundas. Que cada gole seja um passo em direção às bênçãos sem fim. Que os 40 dias transformem sua realidade financeira de formas que você ainda nem consegue imaginar. Está feito. Está consumado. A água está programada. A prática está completa. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a água escuta. A água carrega. A água manifesta. Use esse poder com sabedoria e com fé.